Seja muito bem-vindo, que você que chega aqui nesse SabaCast, depois desse nosso rock and roll aqui, você sabe que tem o SabaCast, tem um convidado aqui especial. E antes eu vou te dar um recado aqui. Vamos falar aqui da Clínica Saba, a clínica que proporciona esse momento aqui pra gente, né, do SabaCast. Na clínica nós cuidamos de casos, né, de pessoas com dores crônicas, de síndromes complexas até, e que a medicina convencional muitas vezes não tem uma solução completa. Nós tentamos ser muitas vezes coadjuvantes, muitas vezes o nosso tratamento é que é o principal. Então, pessoas que estão para fazer cirurgias de hérnia de disco, muitas dessas pessoas também se livraram, né, de hérnia de disco, mais de 90% dos casos. E então pessoas com enxaquecas, com dores crônicas, com uma dor lombar que irradia para as pernas ou uma dor cervical que irradia para os braços e muitas outras síndromes, né? Então, se você conhece pessoas assim, indique para a Clínica Saba. Se você não nos segue ainda, @clínica_saba, desse jeito aqui, ó, S-A-B-H-A. Então, S de saber, A de amor, B de bondade, H de humano e A de amizade, tá bom? O fim das dores de estimação, né? E quem não quer se livrar das dores de estimação, né? Então, tá bom. Pessoal, se você não segue também o nosso perfil do mentor, é dr_Mário Saba nas redes sociais, no Instagram, tá bom? A gente mentora profissionais da saúde que estão se empresarizando e sempre aqui no SabaCast, né, a gente fala sobre um tipo de saúde, né? Então, às vezes é saúde física, às vezes é saúde emocional, saúde espiritual. E você que gosta desse papo, já aproveita, segue a gente, se inscreve aqui no canal, já deixa um like e manda para pessoas que você sabe aí, 3 a 5 pessoas assim, que você sabe que se interessam por esse papo, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai falar de saúde financeira, de consultoria financeira. E eu trouxe aqui uma pessoa, sabe, um cara brilhante aí, que é o Flávio. Ele é meu amigo pessoal e é um dos meus consultores também, é um consultor financeiro pessoal, né? Veja bem. E Flávio, quero te dar as boas-vindas aqui. Obrigado por aceitar meu convite. Faz tempo que eu estava falando assim, Flávio, vem aqui, vamos conversar, vamos bater um papo. Não, Mário, vamos sim. Poxa, ele tem agenda, atende pessoas aqui fora do estado, em outras cidades, então obrigado por você estar aqui com a gente, tá? Prazer, Mário. Prazer e honra. Legal. Apresente-se aí. Quem é o Flávio? Quem é o Flávio Saad Maluf aí? Fala para o pessoal. O Flávio é um consultor financeiro pessoal. Eu estou aí na área que eu falo que eu cuido da saúde financeira das pessoas, né? E estou há 24 anos aí no mercado. Tenho um grande prazer, gosto muito do que faço e eu trago muitas soluções financeiras para as pessoas. Então, no primeiro momento, eu ouço cada um com as suas necessidades, seus projetos de vida, sua realidade e trago soluções específicas, né? Legal, Flávio. E você sempre trabalhou com isso, Flávio? Ou antes não? Antes você tinha uma outra ocupação, né? Como é que foi o seu desenvolvimento aí? Olha, Na bacana essa profissão. pergunta, porque eu gosto muito de falar como eu comecei, que antes de eu ser o consultor pessoal, o personal advisor, eu fui o cliente, vamos dizer assim. Quando minha filha, vai fazer 24 anos, 23 para nascer, eu estava na área, eu tinha uma corretora de seguros, né? E aí, um dos fundadores da FS Advisor, que inclusive é meu familiar, é o Nando Saad, um grande empresário que inclusive mora nos Estados Unidos, nós temos escritório também em Miami, e aí ele falou, primo, eu queria bater um papo com você, eu não sou corretor, eu não mexo com seguros, eu sou um consultor financeiro pessoal. E dentro disso a gente tem a proteção familiar. E agora eu estou sabendo que vai nascer a filha, e eu queria falar do meu trabalho para você. Nessa época você era? Eu era um corretor de seguros, na verdade tinha uma Entendi. corretora, Sim. entendeu? E por coincidência ele fez questão de falar, você mexe com seguros, mas eu não vou falar de seguros, eu vou falar de um planejamento financeiro onde, né, um dos principais é justamente a proteção familiar. E aí eu conversei com ele e eu entendi muito, muito, muito o que é o trabalho de um consultor financeiro, porque nós brasileiros, nós não temos educação financeira no ginásio, que tem muitas culturas. Então, eu estou há 24 anos no negócio, mas eu lembro que nos primeiros 4 a 10 anos, você vê que pessoas com grande conhecimento, empresários,
mas eles não tinham esse saber, então era tudo no banco, você está me entendendo? Com gerente de banco. Exatamente. Não, você ia oferecer alguma coisa financeira, falou, não, já faço com o meu gerente. Aí as pessoas hoje entendem, para vocês terem ideia, se vocês forem pesquisar, a minha profissão nos Estados Unidos é a segunda de maior demanda. Que nem você tem um advogado, que nem você tem aí um fisioterapeuta, que nem você tem, então é um advisor. E aí realmente ele foi me explicando o trabalho, eu falei, meu Deus, eu vou ter uma pessoa e outra. O meu foco, o meu sucesso advém do sucesso do meu cliente, da pessoa que eu estou assessorando, porque se ela estiver extremamente segura, satisfeita e confortável, e é o que acontece. Às vezes eu acabo entrando, tomando conta da proteção familiar de um seguro e eu tomo conta do patrimônio dessa pessoa com a segurança. Então, exatamente, aí eu entendi o que era ter um profissional como consultor financeiro. Falei, realmente. E também vi que tinham soluções bem diferenciadas. Importante você falar isso, Flávio, porque às vezes você acabou de citar, né? De principal demanda é a segunda demanda principal, né? Lá nos Estados Unidos. Eu me fiquei curioso quem é a primeira, né? De saber quem é o primeiro. Mas, por exemplo, você citou aí o profissional da saúde, o fisioterapeuta, o médico, o dentista. E quando eu falo para esse profissional que eu dou uma mentoria para ele, seja na parte técnica, que são 2 momentos na área da vida do profissional. Primeiro, onde ele tem que se destacar, precisa fazer agenda lotada e tal. E num segundo momento, que ele já está consolidado, ele já precisa esvaziar essa agenda para cuidar das 12 áreas da vida. E uma delas é a finança, né? Quem não quer cuidar das finanças, né? Então, você que cuida das finanças, faça uma pergunta aqui, depois a gente manda ali para o Flávio, né? Porque hoje o nosso programa está sendo gravado, não sei quando você vai assistir, mas a gente abre ali, né? E marca vocês também. Eu vou marcar o Flávio para ele responder algumas perguntas. Pode clicar aqui nos comentários e faz umas perguntas para a gente mandar para o Flávio. Então, por exemplo, essa pessoa que tem uma profissão que é da área da saúde, ela pode só ser um profissional autônomo. Ele pode nunca querer se empresarizar, ou muitas vezes abre uma empresa para fazer um recibo através da empresa, mas ele não tem cabeça de empresário, né? E quando a gente fala isso para o profissional da saúde, ele fala, tá bom, abri uma empresa. E aí, o que é pensar como empresário? Poxa, justamente, né, você falou da família, você falou realmente da empresa, dos funcionários, das pessoas que trabalham com essa pessoa, né? E dele começar a fazer um planejamento melhor para se blindar, né? E aí para se defender lá na frente, né? E algumas pessoas, mesmo na área da saúde, têm dificuldade, Flávio, de saber que... Fala, poxa, mas eu cuido do meu paciente, é só isso. Fala, não. Você vai precisar cuidar dessa área, né? Você vai cuidar da sua saúde e da sua saúde financeira também, que é uma saúde, né? Se você não tem saúde financeira, como é que você vai se cuidar? Inclusive, e é difícil eles entenderem isso. Inclusive, eu cuido muito de pessoas da área de saúde, de médicos. Até uma vez eu falei numa palestra que eu fiz no Círio Libanês, eu cuido da saúde financeira de vocês para vocês estarem tranquilos para cuidar da nossa saúde física. E, gente, é a vida. A saúde financeira ela é muito ligada à saúde física. Tem pessoas, quantos seus amigos, quantos vocês ouviram que tiveram problemas financeiros ficaram ruins de saúde? Nossa. Você está me entendendo? Então a gente tem que ter esse grande cuidado, de cuidar de ambas as. Inclusive, eu sei que você tem umas histórias dessas, né, para contar pra gente aí. Eu já vou te perguntar já, calma. Eu já vou. Se você está escutando e está gostando do papo, já clique aqui, já se inscreve no canal, dá um joinha pra gente, compartilha. E ó, vai pegar fogo essa conversa aqui, tá? Ele vai contar uns casos aqui que às vezes tem casos difíceis, casos fáceis, né, Flávio? Mas vamos lá. E me conta aqui, Flávio, o Nando te chamou de primo, mas é Saad, e é primo mesmo. É meu primo Agora, mesmo. nós somos primos também, a gente se encontrou num local, né? A gente não se conhecia, é o primo porque é árabe, né? Então, fala da sua descendência, fala como é que era o Flávio um pouquinho antes de trabalhar com seguros também. Quem que era o Flávio? Olha, o Flávio era uma pessoa, sempre fui muito ligado em saúde, por coincidência, olha, eu estou na saúde financeira, é verdade. Mas sempre gostei da saúde, até hoje é uma coisa que me trai. E aí, por consequências do meu pai ter vindo de São Paulo, ele tinha um curtume em São Paulo, aí mudaram muitas as coisas, e ele estava aqui em várias áreas, e nessa seguro eu estava com ele. Então acabei ficando, e foi justamente quando, por coincidência, o Nando Saad, que é meu primo fundador do escritório, e ele veio quando ele soube da filha que eu falei para vocês, e aí eu acabei entendendo muito, e eu sou uma pessoa
muito metódica, muito... E realmente, quando eu entendi o que era ter um profissional como... Porque eu fui, antes de mais nada, eu fui o cliente. Tá? E vocês até desculpem, eu vou falar uma palavra, eu não tenho muita balela, o meu foco é o meu cliente, é diferente. Eu trabalho para as pessoas, né? Então, o meu foco são elas. E realmente aí eu entendi, e até eu tenho um contrato de consultoria que prega minhas obrigatoriedades de contratado em relação ao contratante. Ou seja, se essa pessoa não está insatisfeita, ela pode até acionar Em 2 minutos, vamos lá. esse E é contrato. isso que eu entendi quando eu estava do lado, né, de que eu fui o cliente. Sim. Eu falei, nossa, realmente esse profissional vive de mim. Não tem muita balela. É diferente, ele não é um corretor, ele não é um gerente, ele é um consultor e o foco dele sou eu. Aí eu ainda vi que tinha um contrato e também, gente, eu vi as soluções diferenciadas que tinham, tá? Que eu já vou dar um start agora. Manda Por ver. exemplo, Manda pra... nós temos soluções não só aqui, nós estamos em países como Estados Unidos, alguns países europeus, e eu achava que era só milhões que eu precisava. Sim, a gente tem coisas diferenciadas. Só que aí esse meu primo veio me explicar sobre aí a proteção familiar, ou seja, o seguro de vida resgatável, que hoje é muito comum, mas há 24 anos não era. E aí ele veio explicar para mim, eu falei, nossa, além de eu proteger quem eu amo, eu ainda resgato esse capital e ainda tenho uma certa estabilidade. Eu falei, não acredito. Mas antes de ver, né, vamos dizer assim, ó, o produto, vamos dizer, antes de ver a solução, tá? Mas eu entendi qual era o trabalho desse profissional e até ele falou para mim, é o que eu faço questão de falar para as pessoas, até meu modo de ganho, onde eu estou. Então, antes de eu falar das soluções, quando eu entendo você e vou trazê-las, eu gosto de falar exatamente do dia a dia, como eu estou com você, o meu modo de ganho, tudo. Isso que eu acho que é o principal. Você entender, aí eu trago as soluções específicas de cada um. E eu costumo falar do ataque e a defesa. E você concorda comigo, Mário? Um time, para ser vencedor, antes de ter bom ataque, tem que se ter uma excelente defesa? Imagina uma defesa toda vazada, né? Você toma goleada, né? Você toma goleada. Ou você ganha, e na hora principal, lá no final do campeonato, você perde. Fiz 20 gols, o que adianta? Fiz 20 gols. Aí qual foi o placar final? 40-20 para o adversário, né? Quer dizer, não adianta, né? E qual seria a defesa que eu falo para as pessoas? A proteção familiar. Para quem tem filhos, dependentes, justamente isso, né? Que a gente fala e a gente opera muito com esses seguros resgatáveis, que eu tenho várias frentes, mas principalmente eu tenho muito diferenciado, que também nos Estados Unidos você pode ter um seguro. Outro ponto da defesa, a proteção pessoal. Hoje eu trabalho pelo dinheiro. Não, mas já me programar para amanhã o dinheiro trabalhar para mim. E mesmo para quem tem grande patrimônio, você também ir formatando um capital é uma soma ali. É verdade. Você entendeu? Então é outra coisa. Eu quero que meu filho estude nos Estados Unidos, fora. Você também já se prepara. Tudo é se programar, se planejar. É o que eu falo para o profissional de saúde, né? Você que é profissional de saúde e que troca horas por cifrão, você já pensou que em todas essas horas que você está trabalhando, que o trabalho depende exclusivamente das suas mãos, e muitas vezes você pode até ter uma equipe, sim, mas imagine, se nesse tempo, né, você, lá na frente, você se aposenta e não pensou em resgatar um capital para que agora esse capital trabalhe, e que talvez não trabalhe 8 horas por dia, mas se ele trabalhar 6 por dia já não está bom para você, né? Se ele trabalhar 4 horas por dia, 6 horas por dia, e tem gente que já começou antes desse trabalho e de repente ele trabalha 10, 12, 15 horas por dia, né? E eu não sei, você começou faz tempo também a investir para você, Flávio, nesses 24 anos? Justamente quando eu entrei, Foi? Eu comecei com esse seguro, eu entendi o trabalho. Olha, ó, o Nando, antes de trazer a solução, ele falou dessa relação, me mostrou, fez questão, um modo de ganho que não passa pela gente. O capital das pessoas é direto nas corporações. Outro detalhe. Isso. Não está no nome dele, está no seu nome. Exatamente. E qualquer coisa que você adquira, você vai ter sites 24 horas por dia, 7 dias por semana, você tem acesso.
quer seja o seu seguro, quer seja o seu investimento, quer seja a sua associação. Então você tem esse acesso total. Tá? Então aí eu fui entendendo, e realmente aí eu vi esse seguro resgatável, que naquele tempo, há 24 anos, tem corporações que falam que estão há 40, não, mas o seguro resgatável é nesse período mesmo. Aí eu falei, nossa, que legal, então eu vou proteger quem eu amo, e ao mesmo tempo amanhã não é aqueles seguros, né, que você paga, amanhã eu não preciso mais, os filhos formados, tudo tranquilo, eu posso resgatar o que eu aportei com uma certa rentabilidade. Aí acabei entrando. E a partir daí, o consultor foi ficando como pessoa, por isso que eu faço questão, às vezes, eu mostro minhas coisas, eu mostro meu planejamento financeiro para as pessoas. Aí eu parti para esse de formatação de capital, que seria, com doses homeopáticas regulares, eu vou formatar um bom capital para o médio e longo prazo. Cronograma de uma previdência. E como eu falei, pessoal, que tudo isso, não só aqui, a gente tem soluções nos Estados Unidos, na Inglaterra, eu tenho, o que eu estou falando, o seguro de vida e esses investimentos de formatação de capital, eu tenho nos Estados Unidos. É verdade. Bom, tudo verdade porque eu tenho esse contrato, né? As contas que eu tenho ali são no meu nome, né? Você sempre me liga, todo mês você me liga, você tá ali, quer ver junto, né? Até insistentemente falei, Fábio, mas acabei de entrar. Não, mas vamos entrar junto, é importante eu te mostrar, é importante eu falar com você, né? E outras pessoas da minha família, minha esposa, você ajuda. Então, assim, importantíssimo, né? Quero te agradecer aqui Que honra e né? prazer. E, rapaz, tem gente que, até mesmo eu e pessoas da minha família, né? Já vi gente falando assim, poxa, mas eu só vou, isso daí é só para pessoa que tem muito capital. E tem gente que pensa assim, Flávio? Tem. Sim, exatamente. Tem sim, e tenho até parceiros que falam, eu só cuido de pessoas, eu não. Eu cuido de pessoas que estão realmente abertas a se cuidarem. Como eu costumo dizer, a gente não adianta querer ajudar quem não quer se ajudar. Então, quando eu vejo mesmo pessoas falar, Flávio, eu quero dar start sim, eu quero, eu não sabia que eu poderia estar nos Estados Unidos, numa simples, né, apólice de seguro ou num investimento similar, uma previdência. Então, realmente eu cuido. E aí, continuando também, indo para o ataque. Nós Sim. temos uma área muito complexa de investimentos, tá? Muito complexa. Temos até investimentos financeiros, até investimentos em projetos imobiliários, na área imobiliária, você entendeu? Mas, o legal que essas corporações que nós operamos, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, o investidor, numa falta dele, você ainda tem essa blindagem, entra como benefício de seguro. Não estou falando de seguro agora, gente, estou falando de investimentos. Até isso, olha a blindagem. Você está investindo um capital, mas você tem essas corporações, elas te trazem essa segurança. Você está me entendendo? Sim. E é o que eu costumo dizer, sim, a gente quer investir o capital para ter rentabilidade, mas agora estou falando, Flávio, como pessoa, antes eu quero segurança, blindagem, tá entendendo? Sim. Então, realmente, a gente está aí. O segredo de um planejamento financeiro extremamente planejado, minuciosamente, é a diversificação. Fala um pouco disso pra gente. Como eu quero dizer diversificação, não só em estratégias, né? Uhum. Porque tem aquela pessoa mais arrojada, mas é importante ela ter alguma coisa mais, né, conservadora, ou aquela pessoa que é conservadora, mas não só em estratégias, eu falo em vários lugares você está investido, você está me entendendo? E até em legislações, eu falo até em outros países. Eu costumo dizer, né, eu brinco, eu falo, um americano, um alemão, um inglês, um japonês que tem visão, eles diversificam, né, o planejamento financeiro dele em outras legislações, até mesmo no Brasil. Eu falo que para nós brasileiros, além de ser uma grande diversificação, por exemplo, estar nos Estados Unidos, mas quer ou não, é nos blindarmos também, né? Que aqui é um país maravilhoso, nossa, eu amo isso daqui. Mas tem o dia a dia que vocês sabem, a gente não entra em detalhe, mas o brasileiro A sabe. gente está vendo aí a geopolítica, a economia, né? Exatamente, então é um modo de se blindar. Você está me entendendo? Então esse é o segredo e está nessas legislações. Isso é muito legal, que você pode pensar no longo prazo. E outra, amanhã tem altos e baixos, você está diversificando em tudo. Você entendeu? Esse é o grande segredo, gente. Legal. E também eu quero,
deixar claro aqui que o Flávio sempre, antes de te atender, ele vem entender, né, o seu perfil. E a gente já vai falar Exatamente. disso. Eu abri nas redes sociais um quadro falando assim, fala que eu te escuto. E eu coloquei ali para as pessoas fazerem perguntas para os nossos entrevistados aqui. Então, você já é o segundo aqui, né? Porque tem o próximo que a gente vai fazer aqui. Mas uma pessoa perguntou, José Andrade perguntou, qual é o principal erro que as pessoas cometem ao começar os investimentos, Flávio? Ela tem que exatamente sentir o perfil dela, a realidade dela. Você está me entendendo? Às vezes a gente é forçado, você tá, não vou entrar em detalhes jurídicos, mas o brasileiro é muito tudo banco, tudo. Então a pessoa chega, não, você tem que ver uma coisa de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu momento. Por isso que eu falo, o meu trabalho tem no contrato, que eu tenho que estar sempre ao lado, que muda muito o seu dia a dia, muda muito o país, o mundo. Você está me entendendo? Sim. Então é exatamente isso. Você está se planejar. O Você se... perfil, então, entra nessa resposta aí, ó, José. Exatamente. Então é isso aí, o perfil. E eu vou até tomar minha experiência como cliente seu, porque quando a gente, por exemplo, é mais conservador, eu sempre fui extremamente conservador. Acho que hoje eu sou mais moderado, mas eu sempre fui extremamente conservador. E aí, de repente, você já quer oferecer um ataque muitas vezes para o cara que é super conservador, ele vai ficar, né, meio Não. com receio, né? Não, eu não ofereço, eu explico as coisas para ele. E outra coisa, gente. Então, primeiro você vai entender, né, essa pessoa. Não, eu tenho que entender excessivamente. E é o que eu costumo dizer: eu nunca vou falar, Mário, faça, Mário, não faça. É verdade. Mas de acordo com o que eu vou ouvir do Mário, Sim. eu vou trazer as soluções específicas que, às vezes, em alguns momentos, pela minha experiência, como ele tem uma experiência de falar, olha, não faça tal exercício que você vai... Então, é a minha experiência, eu apresento e falo, olha, de acordo com o que você tem, você concorda, olha, pensa nisso, tal, sabe? Então, esse é o meu papel, fazer as pessoas pensarem, analisarem, entenderem até os seus perfis. Puxar para a até sua às realidade. vezes você tem dúvida do seu perfil, nossa... Então, esse é o meu papel. Sim. Entendeu? Ou então, uma pessoa extremamente arrojada, você mostra alguma coisa tipo, sei lá, uma poupança para ele. Fala, poxa, não diria cai, uma poupança, né? Aqui no Brasil. Exatamente, né? Sim, similar, né? O que seria não, eu estou similar. brincando, um modo de você ter uma... Ah, não, mas que tem uma pequena... Amanhã, tá bom, deu um down. Esse que é o interessante, não é isso e isso. É isso subindo, mas assim, a vida é oscilando, tudo é assim. Mas subindo. Tudo oscilando é assim. E subindo. Isso, sempre subindo. Entendeu? Quanto mais exponencial, melhor, isso, né? Começando pela defesa e partindo para... Você entendeu? E aquilo, como eu falei, eu dou ênfase, mas é que aqui eu não vou entrar em detalhes, mas a gente tem uma área muito complexa. Tá? Legal. E para vocês entenderem também muito aqui, lógico, no Brasil, mas eu sinto como quando eu fui o cliente antes de ser o consultor advisor, mas eu sinto das pessoas, elas ficam seguras quando falam, você me trouxe uma solução nos Estados Unidos, você me trouxe... E, novamente, gente, sim, temos coisas que precisam de um capital excessivo, mas não, muitas e muitas investimentos, coisas de capital extremamente... E a segunda, extremamente blindados ali, né? Exatamente, você entendeu? E que a pessoa... Legislação rígida e séria, né? Exatamente. Moeda forte, né, Flávio? Exatamente, Isso aí. exatamente. E falando nisso, teve a segunda pergunta do Antônio também, e que ele perguntou, né? Falou, esses investimentos internacionais não tem perigo, não? Muita gente fala isso também, né? Eu falei, puxa, olha que legal, bacana, né? Antônio, nisso a gente tinha aquela filosofia que quando é para os Estados Unidos é porque você ia dar o patrimônio, você ia não... Fazer coisa ilegal. Não, de maneira alguma, tá? Hoje é importante declarar tudo, para vocês entenderem, hoje nem tem mais o que era antes, Caixa 2, mas eu já tive pessoas com bom capital em dólar, gente, que olha, mas... aqueles que falavam assim, né? Pode ser um pouquinho aí, eu posso pôr um pouquinho, né? E ele falou, mas o que é esse pouquinho? Era R$500, R$1.000, né? Ele falou, não, eram milhões, né? Lembra? Exatamente. E a pessoa vinha para mim, olha, mas você desculpa, é o meu Caixa 2. Eu falava, para mim ia ser maravilhoso ter, mas eu falava, não, de maneira alguma. Então, e é importante e é super simples declarar. Claro. Depois eu explico
minuciosamente também sobre as legislações. Não sou um advogado tributarista, não sou um grande, mas economista, ganho grande experiência e Uhum. também, né, em momentos que, se você precisar, eu tenho também conhecimentos de grandes, né, especialistas nisso. Esse é o papel de um consultor. O que eu não tenho a grande especialidade, eu nem posso, mas eu tenho sim a verdade para te mostrar. É exatamente isso o papel de um consultor. Está sempre ali no, né? E voltando à parte de legislação, super simples. Você declara anualmente o que Sim. você pôs. Você, antigamente, até agora, você só resgata, paga 15%, tá? Na hora de resgate do ganho. Agora tem o come cotas, mas a gente chama de influência. Como geralmente você pode eu te mostrar e você fazer a sua gestão. Mas como geralmente as pessoas falam, não, quero que você faça a sua equipe. Sim. Tá? Então a gente chama de influência. Como não tem influência, você não precisa pagar o anual que agora está sendo posto. É só na hora do resgate. 15%. E essa conversa também, sim, eu posso apresentar, mas eu poderia estar aqui com um grande tributarista que também apresentaria. Sim. Então isso eu faço questão que as pessoas entendam. E nós também, como clientes, né, nós declaramos anualmente ali com o contador, com tudo, então tá tudo às claras, né? Tudo às claras. E até dando um pormenor, vocês viram que o Mário fez questão de falar que eu cuido da saúde financeira dele, mas para vocês entenderem, gente, no contrato, no parágrafo 3, está lá confidencialidade. Porque, como eu falei, eu não vendo. Então, no primeiro momento, eu tenho até um NID-análise, que eu chamo de análise de necessidades. Eu vejo, o Mário lembra, eu tenho tudo, o que ele já tem, da onde provém a receita dele, se é só do trabalho. Então, as pessoas podem ficar inseguras. Então, eu mostro o contrato, que é extremamente confidencial. Só que o Mário faz questão, como muitos clientes meus, de me recomendar até pela segurança. Com certeza. Então, para vocês entenderem, no primeiro momento eu tenho que entender a esmo o seu dia a dia, as suas coisas. Até tem pessoas que eu auxilio, Flávio, ganho super bem, mas não consigo ter sobra, não consigo. Exatamente. Então eu tenho planilha de gastos. Então, realmente, gente, o negócio é assessoria, 100%. Antes de trazer as soluções, é te programar, e aí eu vou trazendo para você analisar. Com certeza, Flávio. Tem coisas até que você me falou de diversas outras soluções que você tem, que eu ainda nem conversei com você a respeito disso, mas sei que você tem, dos planos imobiliários em Europa também, em Portugal, né? Eu sei que você tem. Então, um dia a gente vai falar sobre isso também. Exatamente. Né? Mas são diversos. E imagina, né? Eu estou falando aqui, recomendo o seu trabalho, porque também você imagina, o podcast aqui é meu. Se eu não trouxesse quem eu confio aqui, imagina como é que ia ficar? Como é que... É isso então é isso. E você teve algumas... eu quero fazer uma dinâmica aqui com você, mas já te perguntando, você tem alguns casos que foram, às vezes, um caso mais dramático, ou um caso mais curioso, que a pessoa era ou meio receosa, ou um caso mais engraçado, eu não sei. Não, eu gostaria de falar, eu sou muito preocupado com segurança, gente. Sim. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu tive isso dentro da minha família. Sim. Né? Então, eu tive uma pessoa que eu via que ela tinha grande patrimônio, mas percebia que a família tinha alguns problemas, que inclusive era meu amigo. Tá? E ele foi quando ele falou, olha, eu quero investir X. Eu falei, antes do ataque da defesa, por que não você se blindar e ter um seguro resgatável? Que esse X, eu sei que você não quer entrar em detalhes, mas era um valor meio exorbitante. Milhões. Milhões e milhões. Só que eu conhecia bem a família, eu vi o que a conhecia internamente, até eu imaginei que quando tivesse aí um falecimento, que eles tinham uma empresa de sócios, e então fora eles terem a sociedade, eu falei de sucessão societária para eles. Você pode fazer através de uma pólice de seguro. Você pode fazer uma solução que você tem também. Muito grande, que eu tenho muita demanda. Você entendeu? E aí eu trouxe isso para ele. Falei, olha, vamos... Mas, pô, Flávio, eu estou falando de milhões, esse que você está me apresentando aqui de uma não representa quase nada para mim. E aí, você não quer ganhar? Eu falei, não, eu quero ganhar a sua confiança, eu amo o que faço, eu quero trazer para você
Sabe que amanhã o gostoso é isso, você fala, nossa, Flávio, e foi exatamente, eu já vou voltar, mas vou chegar no final, ele com lágrima falou, Flávio, se não fosse você, nesse momento, eu acho que eu tinha tido um treco. Isso aí foi num Que final ficou ali mais que de você já 5 previu. anos, exato, de inventário. Se não fosse o que eu trouxe para ele, né, ele se programar para o médio e longo prazo, que eu falei para vocês, ó, o seguro de formatação de capital e até mesmo Defesa. essa sucessão, ele falou que não teria dinheiro para pagar o inventário, mesmo tendo um grande capital. Olha só. Então, o negócio é se planejar, gente. Então, o que eu estava voltando a dizer, isso é uma coisa que me honra muito, e vira e mexe a gente está junto, ele toma um vinhozinho, ele fica emotivo, ele fala, você lhe informal aqui, Turco, Turco. ele até brinca comigo e fala, se não fosse você, eu não estaria nesse momento hoje. Que nem eu falo. Isso para mim, gente, é tudo. Sim, eu vivo, eu amo, né? Esse meu trabalho. Mas o que eu mais gosto de ouvir das pessoas, e eu ouço muito, é, Flávio, antes das soluções diferenciadas que você traz, que aqui a gente às vezes não teria acesso, mas realmente é a segurança que você traz, o que você. Então é isso que me, sabe, me faz cada vez mais indo, andando, sabe? Para mim é a pessoa tudo. se sente segura, né, Flávio? Pra mim Então é imagina, né, você, o que adianta, né, você ter patrimônios de milhões, multimilhões e tudo isso fica trancado, né, muitas vezes numa solução ou muitas vezes num deslize de algum familiar ou em alguém que se aventura ali dentro da família ou em vários sócios ou talvez, né, num falecimento, num momento ali que você precisa resgatar isso, ficar tudo travado, né? Então, realmente, a solução aí de um consultor financeiro pessoal é a segurança. E falando verdade. disso, gente, o que eu faço muito também, que as pessoas às vezes não eles fazem o seguro de vida como morte. Não, em vida. E se eu sofrer um acidente? E se eu tiver uma doença? E, por também exemplo, dá para o contemplar. Mário, que é o especialista aqui nas nossas coisas, que seja 2 dedos, e se ele perder 2 dedos? Sim. Então eu falo muito disso para as pessoas também, vocês entenderam? Então quando fala de um consultor, só pensa da parte, sim, também, mas eu estou falando disso. Sim, olha o que vem. Da sua segurança em vida. Né? É em vida, você entendeu? Se amanhã eu não puder mais trabalhar, e se eu... Então, ou seja, isso inclui também, né? Tem planos. Antigamente o pessoal falava, né? O dançarino vai colocar o corpo no seguro, o médico vai colocar as mãos no seguro, né? Então hoje você tem essa solução também para a pessoa, para o empresário, para o profissional da saúde, colocar a vida, né, em vida, não só quando ele falecer, não é isso? Ele pode se beneficiar se por uma eventualidade. Não é nem se beneficiar. É se precaver, né? Não num acidente. Acabar, exatamente. Às vezes teve um acidente que a gente não gosta de ficar falando nisso, mas acontece, né, Flávio? Exatamente, gente. Às vezes a gente não pode ser a pessoa... E isso não é plano de saúde também, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu tenho plano de saúde. Sim, mas o plano de saúde ele não te resgata, ele não te reaver um capital. Exato, né? Não é isso? Exato, exatamente. Isso é justamente para você se blindar. Eu sou muito da parte da blindagem da defesa. Muito, muito, excelente. Muito. É ela que você está me entendendo. Tanto que hoje, se acontece alguma coisa na vida, até você estar com 40, 50, ou mesmo quem tem boa saúde de 60, bacana. E se acontece lá na frente? Você entendeu? Então hoje é fácil. E é aquilo que eu costumo dizer, tem pessoas, tem famílias que têm grandes patrimônios, mas não é todo mundo que teria, que todo mundo que pode usufruir disso. Então, se planejar é o segredo da vida em todos. Então vamos falar que eu adoro, cuido da saúde financeira, mas eu adoro a saúde física, adoro esporte, adoro alimentação. Fala para o pessoal que esportes você faz aí. Hoje eu adoro, hoje eu estou mais velho, mas eu gostava de lutas, mas eu adoro muito qualquer esporte, uma natação, você está na natureza, cuidar da sua saúde. Então, gente, pensa, pouquíssimas pessoas que você viram cuidar da saúde física, como elas estão hoje. Então a financeira é igual, gente. Se você se cuidar, se você se planejar, amanhã você está... É exatamente o que eu falei no começo, são duas coisas muito juntas. A saúde física com a saúde financeira. E também a saúde no lazer, né? Porque se você não tem finanças, você vai viajar para onde? Como você vai se divertir? Como é que você vai, por mais, né, que a gente vá fazer uma dinâmica aqui
na parte mais intuitiva. Como é que você vai meditar? Como é que você vai... Se você não tem uma segurança, se você, de repente, está no desespero ali, né? Tendo que fazer tudo sem planejamento, então realmente você começa a lidar com o urgente, né? E se você lida com o urgente antes do importante, pense bem, porque às vezes aquela situação já foi importante, você não cuidou e ela se transformou em urgente. E aí depois para lidar com o urgente, uma, duas coisas urgentes é uma coisa, né? Tudo na sua vida é sempre urgente? Pense aí, tá? Mude, reveja seus conceitos, tá? E veja o que o Flávio está te Em falando. momentos de vida, hoje o urgente, você também vai urgente. Mas pode ser que quando tiver urgente, você já está... Não ter mais tempo, nem saúde, nem disposição. Exatamente. Né? Como diria a Rita Lee, né? Quero saúde para gozar no final, né? Para curtir no final também. Flávio, vamos fazer uma dinâmica aqui. Se tiver mais um caso, pode falar. Se quiser tiver uma pergunta para mim também, pode fazer. Vamos colocar a mão aqui na caixa do Doutor Estranho aqui, já que a gente lida com saúde física, energética e emocional. Isso. Coloca a mão, sem olhar, pô. Sem olhar. Tira um objeto aí. Isso, tira um objeto. Aí, essa daqui é uma... Aí, essa lâmpada aqui. O que lhe arremete você, essa lâmpada aqui? Iluminação. Iluminação. Que momento da sua vida aí você se sentiu, ou que precisou de uma iluminação, ou que você se iluminou a vida de alguém? O que te vem em mente aí? Olha... Tem problema, pode pensar, fica tranquilo. É que são tantas coisas. O que é a primeira coisa que vem? Olha, um exemplo que eu dei, vocês viram que me marcaram. Esse meu amigo que ele fala isso para mim. E também um outro cliente que ele também era da área de saúde, sofreu um acidente, está na cadeira de roda. Está? Na cadeira de roda. E ele também, mesma coisa, eu tomei o cuidado. E ele, mas para quê? Eu já sou da área de saúde. Ele foi tomando esse cuidado e hoje ele vive, infelizmente, está numa cadeira de roda. Eu fico até emotivo porque era uma pessoa... Só que nesse momento ele fala, né? E de novo eu escuto isso, Flávio, graças a você, isso para mim é tudo. Antes da parte financeira, gente, olha, mas eu falo da financeira da gente ganhar, é o que eu posso oferecer para as pessoas. E ele fala para mim, não fosse você, eu estava na cadeira de roda e acho que eu estava... Você tá entendendo? Ninguém então, quer ficar na cadeira de roda. Veja bem, ninguém quer ficar na cadeira de rodas, a gente cuida dessas pessoas todos os dias, mas imagine, se você tem pelo menos, assim, ficou na cadeira de roda, ficou numa situação mais frágil, mas você tem pelo menos algum aporte financeiro para ter um cuidador, para ter alguém do seu lado, é menos mal do que se você tiver nessa mesma situação descapitalizado, sem ter para onde recorrer, sem ter o que fazer, né, Flávio? Então, eu sei que você está emotivo aí, emocionado, mas assim, você também está emocionado, né? Manda esse papo aqui para quem precisa ouvir, tem muita gente precisando ouvir isso, né? Sobre isso, as pessoas que investem, né? No Brasil, muita gente não investe. Eu acho que 60% não investe, acho que é mais ainda. O brasileiro está mudando um pouco. E aí, de novo, gente, vocês veem a parte financeira, antes de investir, que eu falo, se proteger, a proteção familiar de seguro resgatável, de novo, vocês veem que eu insisto, que você, além de proteger quem você é, mas amanhã você ainda, dentro de uma própria apólice, você pode ter um capital. Esse investimento, eu acho que você entendeu? Sim. Agora, lógico, investir é lindo, eu também tenho, você pôr um capital, amanhã você vê esse capital, você está me entendendo? Sim, crescendo. Subir crescendo. Com certeza. Então, exatamente, a palavra que eu uso não é investir, é se planejar, planejamento financeiro, e que eu falei no começo da conversa, a diversificação. Eu começo com o primordial, que é a parte de defesa, e depois eu vou indo, vai aqui. Aí amanhã você teve um ganho aqui, desse aqui você não precisa pôr mais, você passa para cá. Acontece muito com isso com os clientes meus. Nossa, eu já atingi um ponto aqui, então agora vamos para cá, vem para aí. Então, que é a prosperidade. A prosperidade não é propriamente dinheiro, mas é ter essa cabeça para pensar nisso. Né? Eu vejo que é a cabeça de crescimento, a cabeça de crescimento estruturado, com planejamento, né, Flávio? Exatamente. Então você está de parabéns aí, porque você é um cara, né, consultor, assim, que realmente é amigo, é consultor, é meu paciente também, né? Opa. Então, né, de vez em quando vai lá só fazer manutenção, porque você também cuida da saúde, né?
Então isso é muito E bom. aí tá aí para falar do Mário, meu Deus do céu, viu? Ô, garoto. Quantas vezes eu estava travadinho, no dia seguinte já estava, ufa! Mas o Flávio é um dos pacientes que não me deu tanto trabalho, porque ele sempre cuidou da saúde. Quando ele vinha mais para uma manutenção. É uma das pessoas que, se todos fossem assim, né, realmente estariam de parabéns. Mas então, que legal, que bom. E de vez em quando a gente faz umas manutenções aí. Flávio, muitas vezes a gente posta alguma coisa na rede social, as pessoas não veem. Às vezes não são todos que veem, né? Porque o algoritmo da rede social não entrega para todo mundo. Se a gente tivesse aqui um canal aberto e a gente vai crescer cada vez mais, quando a pessoa assistir esse programa, fala assim, puxa, Flávio, você estava lá e aquela mensagem final que você deu, puxa, isso aqui, olha, mexeu comigo, comecei a fazer. O que seria para quem está escutando a gente aqui? O que seria algo prático assim? O que eu posso fazer assim antes, lógico, do consultor financeiro? O que eu posso fazer aqui sozinho, pelo menos pensando, ou enfim, que mensagem você daria para essa pessoa? Gente, sempre é a palavra, se planejar em tudo. Planejamento. Em tudo. Planejamento é tudo na vida, em todos os sentidos. Agora eu não estou falando só da área financeira. Por onde que ele pode começar? A pessoa que é meio desregrada, por onde que ele pode começar assim, pensando num grãozinho, vai? Olha, fala comigo, vamos conversar. Sim. Eu vou te ouvir. Bater um papo. Você está me entendendo? Eu não vou falar comece por aqui. Sim. Eu vou lhe ouvir. Vamos entender, né, o seu perfil. Exatamente. Exatamente isso. Não é, olha, está aqui, não. Deixa eu lhe ouvir, entender. A sua realidade. Minuciosamente, de novo, a sua realidade de vida, as suas necessidades, os seus objetivos, os seus projetos. Ai, perfeito. Os seus sustos que você passou na vida. Importante. As coisas ruins que você passou e eu vou trazendo para você. Diversas soluções. Exatamente, é isso. Entender para atender, né? Entender minuciosamente. Minuciosamente. Perfeito. Flávio, quero te agradecer, muito obrigado. Eu que agradeço, e que honra poder estar aqui. Perfeito. Pessoal, e você fique com essas pílulas de sabedoria, tá vendo? Que as pílulas de sabedoria são dos convidados aqui. Então fique com a gente aqui no Sabacast e aproveite, né, e escute outros episódios. Uma pessoa importante que falou também sobre isso, ela é advogada previdenciária também e tal. Escute ali da Natália Favaretto, tá bom? Importante também, né, que você escuta, e quanto mais você entende de saúde, você vê que em diversas maneiras, né, existem diversas maneiras de você se blindar, tá bem? Então esteja sempre aqui com a gente no Sabacast. Um beijo para você, tchau!